E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que eu vou trazer o ataque mais brilhante, insano e assustador da carreira do melhor jogador de xadrez da história, Magnus Carlsen. Agora, prepara o teu coração, tirem as crianças da sala, que o que vai acontecer aqui é assustador e não é uma coisa que se vê todos os dias. Essa partida aconteceu no ano de 2004, aquele período ali onde o Magnus empatou com o Kasparov, quando o Magnus era uma criança. O Magnus tinha aqui 13, 14 anos de idade e estava enfrentando nessa ocasião o grande mestre da Holanda, o Ernest. O Magnus, nesse momento aqui, ainda era mestre internacional, mas o que aconteceu nessa partida é um assombro, uma coisa assim, fora da realidade natural do xadrez. Prepara o teu coração, prepara a pipoca, vamos ao ataque mais avassalador do Magnus Carlsen agora. E antes de soltar pra essa partida inacreditável, vem chegando o grande dia da super jornada Python da Alura, onde tu vai aprender do Excel a análise de dados. Uma oportunidade perfeita para aprender com os melhores, aprimorar as tuas habilidades em análise de dados utilizando ferramentas eficientes, como o Python. Serão 5 dias imersos em conteúdos práticos para consolidar os teus conhecimentos e adquirir habilidades que vão desde os fundamentos em Excel e Google Sheets até análise de dados avançadas, um Python. Um projeto prático, analisando dados da Bolsa de Valores, a B3. Nas aulas serão abordados conceitos progressivos, manipulação e visualização avançada de dados, criação de gráficos de velas, análise de séries temporais com Machine Learning e discussões sobre carreiras no mercado de dados. Então, se tu ficou interessado, é só clicar no link que tá aqui na descrição para participar. Agora, corre lá, que as inscrições encerram no dia 24 de março. Não fica de fora dessa, que isso não pode ser mal. Jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas, via Magnus Carlsen, atacativo contra o grande mestre holandês, o Ernest. E o Magnus botou aqui ele mesmo, Equatrino, favorito de Bob Fish. E tá lá uma Caro-Kann. Foi jogado. O Magnus entra numa linha super clássica com o cavalo C3. E nas linhas principais, olha lá, bispo F5 dá um totó no bispeto, bispo G6 e aqui o Magnus entra numa linha aguda, que é o lance H4, ameaçando H5, ganhando o bispo das pretas. Claro, o grande mestre Ernest com certeza não estava nem um pouco surpreso, isso aqui é muito conhecido, é muito popular, ele defendeu, dando um respiro pro bispo dele. Agora, passaram os cavalos pro jogo, H5, bispo H7 e o Magnus propõe a troca dos bispos. Estão dentro das teorias ainda da Caro-Kann, mas olha como isso daqui vai ficar agudo, porque agora veio a troca dos bispos, o Ernest segue passando as peças pro jogo, abrindo a diagonal do bispo de F8, bispo F4, cavalo F6 e roquetones, tá claríssimo que o Magnus vem pro ataque, é o tema do vídeo. Claro que ele vai pro ataque. Rocou pro flanco da dama. O Ernest não se assustou. Bispo E7 desenvolvendo. O Magnus centralizou o cavalo. E aqui o Ernest falou, calma lá, vou colocar as minhas asinhas de fora. E ele jogou o lance dama A5, olha lá. Atacando agora o flanco da dama das brancas. O peãozinho de A2. O Magnus defendeu com o lance profilático o rei B1. Agora não é tão profilático, porque na realidade ele já tá realmente defendendo uma ameaça. E roque jogado pelo grande mestre holandês. Nessa posição, olha como o Magnus vai iniciar o ataque dele. É meio que na sutileza ao mesmo tempo. Ele troca em F6, centraliza o cavalo. Esse lance pode trazer a ideia até de jogar um lance como G4, daqui a pouco G5, passa essa torre para a coluna G e estamos atacando. Só que aqui o grande mestre seguiu melhorando as peças dele. Torre de A em D8, trouxe a torre para a coluna e olha a sutileza do próximo lance. Dama E2. Mas, Rafael, o que o Magnus tá querendo? Nesse momento, não é tão claro. A gente pode até tentar interpretar. Ah, Rafael, eu acho que ele tá querendo dar uma reforçada na defesa do peão de H4, mas não é essa a ideia. E no próximo lance, tu já vai descobrir a intenção do Magnus com o lance dama E2. O Ernest não deu bolas aqui e ele começou a contra-atacar no centro. Lá ele jogou o lance C5 e aqui começa uma coisa assustadora nessa parte. O mundo fica em choque quando vê um jogo como esse. O Magnus, ele jogou o primeiro brilhante dessa partida. Fica de olho, ele jogou cavalo G6. Exclama duas. É um lance brilhante. Claro, é um sacrifício de peça. Nem é tão clara a ideia nesse momento. Por que ele tá fazendo isso? Ele dá um toque na torre, dá um toque no bispo. Claro, o Ernest tomou esse cavalo. Agora, observem que tu nem consegue recusar direito essa entrada do cavalo. Porque se jogar um lance como torre E8, tu já pode se colocar em problemas. Porque eu posso trocar. E agora eu tomo em C5. E observem lá, se tu tomar em C5 cai a tua torre em D8, o que te induz
a pensar que tu pode só trocar as torres e depois retomar aqui. O problema é que tu leva esse golpe. Então aqui tu já começa a ver um pouco mais do veneno que tá ficando essa partida. Bom, o Magnus sacrificou o cavalo, o Ernest tomou, e agora o Magnus tomou em E6. Por isso que ele jogou dama E2. Ele já tava de olho nessa entrada da dama. E claro, isso tudo é muito lógico quando tu vê essa tomada. Porque observem lá, tu não consegue cobrir com a torre defendendo o bispo, porque eu tô tomando em G6 e a tua torre fica cravada. Então aqui o Ernest tirou o rei do cheque e o mundo aguardava que o Magnus tomasse o bispo, recuperando a peça dele. Mas não foi o lance que o Magnus jogou. Ele tava a lá Mago de Riga. Ele tomou em G6, que é mais um lance brilhante. Ele fica aqui, de propósito, com peça a menos. Observem que esse lance abre também certos temas aqui nessa coluna H, mas de momento não é tão claro se tu consegue utilizar isso de alguma maneira de ataque. O Ernest, ele defendeu o bispo e reforçou em H6, que parece um lance muito bom. Cavalo G8, e ficou com uma peça a mais, e não é clara a compensação das brancas nessa posição. Agora, aqui, nesse momento, o Magnus jogou um lance assustador. Ele jogou bispo toma H6. Isso aqui é um ataque completamente insano. Parece até uma capivarada nesse momento, porque olha lá, tá super defendido aqui. Mas o Ernest, ele tomou de peão. Observe que se ele tomar de cavalo, ele já tá em problemas. Aqui tu começa a ver o problema tático dessa linha toda, porque eu posso sacrificar a torre. E agora eu tomo o bispo e tô ameaçando o mate. E olha como tu não tem como defender a casa de H7. Vai levar mate aqui. Agarloqueagas, vai tudo por água abaixo. Então, mais um problema nessa posição. Tu já não pode tomar de qualquer jeito esse bispo em H6. Bom, o Ernest calculou um grande mestre fortíssimo, tomou de peão e falou, e agora, hein? Como segue isso? Porque eu tô defendendo aqui, tô defendendo ali. O Magnus falou, ahá, tá defendendo, mas o teu cavalo tá sobrecarregado. E o Magnus sacrificou mais uma peça, ele jogou a bomba, torre toma H6. Rafael, calma lá. Também não se pode dar todas as peças. No ataque, em algum momento, tem que chegar no rei do teu adversário. O Magnus sacrifica mais uma peça. Eu já até perdi a contagem de quanto material ele sacrificou aqui. O Ernest não tem como recusar. Ele tomou. E agora o Magnus tomou em E7, ameaçando mate. Vocês sabem que nessa posição na contagem, o Magnus tem uma torre e um cavalo a menos. Ele tá ameaçando mate no próximo lance, só que aqui tem defesa. O Ernest, ele pode cobrir com alguma peça e interromper a ameaça das brancas. E foi o que ele fez. Ele jogou o lance cavalo F7 e falou, e agora, hein? O Magnus falou, agora eu tomo esse cavalo. Só que aqui, o Magnus tem uma torre inteira a menos. Claro, nesse momento as brancas estão criando algumas ameaças. Por exemplo, jogar o lance dama F6, rei H7 e torre H1. E tu vai levar mate aqui. Realmente não vai ter como defender. Só que nesse momento o Ernest defendeu a casa de F6 e falou, e agora, hein? Tá caindo o peão de F7 no próximo lance. O Magnus aqui jogou mais um lance pra cima, que é o que a posição pede agora. Sacrificou tudo que podia. E ele jogou o lance torre D3 falando, eu vou pro mate. Torre G3 já tá anunciado no tabuleiro. Observem que ele larga a primeira fila, só que ainda não tem o mate. Porque a dama tá segurando a casa de E1 e a torre tá passando pra casa de G3. Mas, claro, o Ernest tentou utilizar isso a favor dele. Ele jogou o lance torre D6, que é uma forma de defesa muito interessante. Rafael, mas aí ele tá dando a torre inteira. Exato. Mas se a tua dama desvia a defesa de E1, tu tá levando mate. Olha lá, eu jogo dama E1, torre D1 e mate. Então tu não pode tomar essa torre de jeito nenhum. O grande mestre utilizou a tática pra tentar defender, olha lá. Porque agora se tu jogar esse, ele tá passando a torre pra G6 e segurando na zaga. O Magnus falou, não passa nada. Torre G3. Agora, ele cobriu com torre G6, que era a ideia aqui do Ernest. E nessa posição, o Magnus jogou o lance dama E5. Observem que o Ernest aqui tem poucos lances pra jogar. É uma torre a mais, mas o rei tá muito exposto. Ele tomou em F7. Se tu tentar só esquivar do cheque, por exemplo, com esse lance, é que tu já tá perdido. Tu leva a dama H5 e agora tá frito no dendê. Porque se o rei voltar, eu vou tomar aqui, vai ter vários temas de mate. E se tu cobrir de torre, eu jogo cheque, rei H8, cheque de novo. E aqui já era. Tu vai ter que dar a torre, mas vai levar mate de qualquer maneira. O rei vai chegar aqui e mate. Fim de jogo. Então, olha como ficou aguda. De repente, o Magnus sacrificou tudo. O Ernest falou, não passa nada. Eu tomo em F7. O Magnus agora jogou cheque. E olha essa posição. Se tu voltar, tu tá levando mate. Eu tomo aqui rei H8 e mate com dama G7. Se tu jogar um lance como rei E7, tu perde também.
Porque, claro, tem que ficar de olho nessa ideia do mate, mas tu joga a torre E3, a torre dá meio que um drible, vai pra G3 e volta, e nessa posição, olha lá, o rei vai ter que se afastar da defesa da torre de F8, e a torre de G6 tá solta também. Aqui acontece uma coisa inacreditável nessa linha. Porque, por exemplo, esse aqui é o lance que a máquina sugere. Eu tomo com cheque, rei lá, cheque de novo, tô tomando mais uma torre, e essa torre tá segurando a entrada de mate. Por exemplo, aqui tu joga um lance como volta o rei, por exemplo, eu jogo cheque. Tu tem que dar a dama, tomo, cai todas as peças das pretas. É uma linha completamente assustadora que isso seja possível numa partida onde tu tinha uma torre e um cavalo a menos, aqui tu fica com uma dama a mais. Então o Ernest viu tudo isso e falou, não vou entrar nisso. Cobriu de torre e a partida terminou com checkmate no tabuleiro. Magnus Carlsen, um ataque feroz. E tá no ar a precisão desta peleia. Observem que o Magnus fez próximo de 98% de 97,1%, mas jogou com uma máquina 3 lances brilhantes nessa partida. O primeiro, cavalo G6, pois entrando na magia do ataque, depois bispo toma H6, que foi um lance bem inacreditável, e também torre toma H6. Agora, a gente podia colocar até mais lances brilhantes nessa partida, porque foi um ataque avassalador, como poucas vezes se viu na história do xadrez. Se tu gostou de Magnus Carlsen atacante, não esquece daquele likezão aí embaixo e até os próximos vídeos.